sejam bem-vindos a mais uma aula do EAD da Comunidade Apóstolo Pedro. Nós estamos trabalhando o tema Introdução ao Novo Testamento, dando uma noção geral sobre o Novo Testamento, e nessa aula em específico, nesse modo em específico, nós vamos tratar sobre as cartas gerais. Antes de falar das cartas gerais, eu quero falar um pouco da estrutura do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Entre eles, nós temos na sua estrutura alguns blocos que são diferentes. Por exemplo, nós começamos com os 4 evangelhos, onde relatam e nos falam sobre a vida de Jesus. Em seguida vem o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é considerado dentro desses blocos do Novo Testamento como livro histórico, onde nós acompanhamos um pouco da vida e de como foi os primeiros momentos dos discípulos, assim que o Espírito Santo desceu sobre eles, e que eles foram então usados por Deus, o Espírito Santo atuou, dando início à igreja cristã. Logo em seguida nós temos 13 cartas do apóstolo Paulo, que chamamos de cartas paulinas. Temos também, o que é o nosso tema da aula, as cartas gerais, e também temos o Apocalipse, que é o livro da revelação. Hoje especificamente falaremos sobre as cartas de Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas. Essas 8 cartas que formam o que denominamos cartas gerais. Grande parte do Novo Testamento, então, é escrito no modelo de cartas. As cartas paulinas tinham no seu específico que eram cartas no qual o apóstolo Paulo escrevia para comunidades específicas ou para pessoas específicas sobre alguma situação. Essas cartas gerais são assim denominadas porque elas tratam de assuntos mais amplos, são cartas escritas por alguém que são divulgadas e que são conteúdo para uma grande comunidade. E nós queremos olhar para elas hoje de uma forma bem especial, tentando entender um pouco de como essas cartas funcionam e de como elas são. Na sua estrutura nós vamos ver que as cartas elas usam normalmente o nome do seu autor como título para elas. Nós vamos olhar, por exemplo, se você olha em Filipenses 1, capítulo 1, uma carta paulina, ela começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A carta tem um destino e um público específico. Paulo diz quem escreve e para quem essa carta é enviada. Agora, quando nós olhamos para as cartas gerais, como por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, nós já vemos uma pequena diferença. Aparece apenas assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Cartas gerais, porque tem um público geral e é lançada com esse conteúdo. Um título, um endereçamento mais amplo para mais pessoas que assim acompanhavam esse conteúdo. Se nós vamos olhar algumas coisas que são específicas desses temas tratados nas cartas gerais, que depois nós vamos trabalhar mais detalhadamente, nós podemos pelo menos ver algumas coisas bem especiais. Quando olhamos para o livro de Hebreus, Hebreus era de fato uma advertência voltada para os cristãos judeus, que estavam pensando em abandonar tudo aquilo que conheceram de Cristo e voltar para as práticas antigas da religião judaica, para os rituais que acompanharam a sua tradição, a sua religião judaica, e vem uma advertência daquele que escreve como um incentivo para que esses cristãos não perdessem, não deixassem de viver essa grande e preciosa descoberta de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, por exemplo, também é uma advertência aos cristãos, mas é uma advertência, um chamado para que esses cristãos não sejam negligentes quanto à prática daquilo que tudo que eles aprenderam da Bíblia, de tudo que eles estão estudando, de tudo que eles conhecem na teoria, que de fato isso se reverta e se torne uma bela prática da vida e da fé cristã na vida deles. Quando olhamos para o apóstolo Pedro, na carta que ele escreveu, sua primeira carta, era uma carta num período de dura perseguição à igreja de Jesus Cristo. E nós vemos o empenho do apóstolo Pedro de ali trazer uma palavra de fortalecimento, para que aqueles cristãos fossem perseverantes em meio a tamanha perseguição que os tentava fazer abandonar aquela fé que eles tinham conhecido e experimentado. Ainda olhamos um outro tema que é bem específico das cartas gerais, que é quando em 2 Pedro e em Judas, os cristãos veem
as pessoas trazendo muitos ensinos que se misturam ao puro ensino do Evangelho, aquilo que nós chamamos também de heresias. E as cartas, então, sejam de 2 Pedro, de Judas, são verdadeiras mensagens alertando e ajudando os cristãos para que diante das heresias eles permaneçam firmes nas verdades que aprenderam. Quando nós olhamos para o evangelista João, tão conhecido João, nós vemos que na sua primeira epístola ele vem trazer um incentivo para que as pessoas de fato vivam essa fé. Muitos dizem que seria um complemento do Evangelho de João que nós temos aqui, quando ele incentiva os seus leitores a verdadeira ação como cristãos, a terem uma verdadeira atitude cristã e que acreditem verdadeiramente, tenham convicções corretas e concretas em como essa sua fé baseada no amor pode transformar vidas. E quando olhamos para a segunda carta de João, ali temos uma advertência contra os falsos mestres. Mais uma vez, aquele tema da heresia que tanto tentava prejudicar a igreja é alertada e entra nesse conteúdo das cartas gerais. E na terceira carta de João, a pequena terceira carta de João, o que acontece ali é uma disputa interna na igreja quando vem uma palavra de João para o contexto mais específico, de mostrar como os cristãos deveriam lidar diante dessas situações. Então, quando nós olhamos esses conteúdos, nós já vamos ver a riqueza e o quanto nós podemos aprender. O desafio ao introduzir esse tema, olhar para as cartas gerais, é também capacitar todos que nos escutam, que assistem às nossas aulas, a terem um conhecimento mais detalhado, para quando você abrir o texto bíblico entender que aquilo ali é muito mais do que abrir uma parte da Bíblia e sair lendo o conteúdo, mas tem algo específico para a tua vida que pode te ajudar muito. Como nós vemos ali, trata de temas sobre rituais religiosos, heresias, como agir corretamente como cristãos, e todos esses temas são preciosos para pensarmos em como viver a nossa fé no dia de hoje. Se nós olhamos, por exemplo, dessa estrutura que nós temos nas cartas gerais, nas primeiras vezes, nos primeiros manuscritos gregos, as cartas gerais vinham antes das cartas paulinas. Mas quando olhamos para as versões mais modernas, como é a nossa Bíblia, atualmente, nós vamos ver que a ordem dos livros se invertem. Vem primeiro então as cartas paulinas e depois então aparecem as cartas gerais. Olhando para as datas das escritas, normalmente essas cartas paulinas vieram, assim como está na nossa Bíblia hoje, num período posterior às cartas que Paulo escreveu. Quem sabe uma possível exceção dessa estrutura é de Tiago, que os estudiosos vão dizer que foi uma carta escrita já perto do fim da vida do apóstolo Paulo, quem sabe até após a morte de Paulo. Então, esse é o nosso desafio de hoje, estudar e aprender com essas cartas, olhando aquilo que é um pano de fundo concreto em todas as cartas gerais. Os escritores mostram para aqueles cristãos, aqueles novos cristãos, que estavam vivendo a sua fé, que estavam sofrendo grandes desafios, seja de permanecer com Cristo, seja de perceber as perseguições, seja de viver dúvidas normais daqueles novos cristãos. Então as cartas gerais elas vêm como uma palavra de lembrá-los que o Salvador delas, Jesus Cristo, era capaz de sustentá-los em meio a toda e qualquer dificuldade. E essas cartas também trazem uma verdadeira palavra, uma demonstração de que esses cristãos deveriam estar animados e perseverantes ao vivenciar a sua fé, ao aprender as verdades da fé que eles experimentavam. Então, vamos para esse desafio de estudar essas cartas, olhando como esses cristãos do passado receberam a palavra de Deus nesse contexto, nessa situação, e como isso também nos ajuda e nos dá força para, a partir dos problemas atuais, conseguirmos vivenciar a nossa fé. Logo no primeiro módulo nós vamos dar uma olhada na carta dos Hebreus. Eu convido você a acompanhar o que nós vamos ver.